E aí pessoal, aqui é o Felipe, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no nosso curso de perspectiva. Nessa aula a gente vai falar sobre 3 pontos de fuga, mas antes da gente entender o que é 3 pontos de fuga, vamos fazer um exercício aqui. Vamos nos imaginar observando uma floresta, olhando diretamente para frente. Reparem que as árvores, elas estão perpendicular à nossa linha do horizonte e elas seguem, né? Se a gente fosse representar isso num desenho de ponto de fuga, a gente representaria elas subindo paralela para cima sem fazer a diminuição. Agora, imaginem, pessoal, que a gente vai deitar no chão dessa floresta para observar ela. O que a gente vai perceber é o surgimento de um ponto de fuga no céu que vai fazer com que todas as árvores converjam nele. Isso acontece, pessoal, porque agora as árvores estão paralelas à nossa linha de visão, ao nosso nível dos olhos. O mesmo acontece se a gente subir no topo de um prédio e olhar diretamente para baixo. A gente vai ver que as linhas dos prédios vão convergir em um único ponto no chão. Isso acontece porque olhando diretamente para cima ou para baixo, a gente está fazendo essas linhas ficarem paralelas ao nível dos nossos olhos, tornando a nossa imagem uma imagem com um único ponto de fuga. Porém, se a gente inclinar a nossa visão um pouco para baixo ou um pouco para cima, o que vai acontecer é o surgimento de um novo ponto de fuga fora da linha do horizonte, mantendo ainda a existência daqueles outros 2 pontos de fuga que a gente já tinha. E as linhas que antes eram perpendiculares começam a caminhar em perspectiva, criando esse ponto de fuga fora da linha do horizonte. Como você vê nos 2 desenhos aqui embaixo, onde as linhas, verticais que antes eram retas começam a diminuir em profundidade. A gente pode observar esse acontecimento do terceiro ponto de fuga, pessoal, também nessas 2 imagens aqui do Empire State Building, uma onde a gente está bem abaixo dele olhando para cima, e a gente vê o prédio se afunilar lá em cima, e outra que a gente está sobrevoando ele e olhando para baixo, e a gente vê ele e os outros prédios afunilarem lá para baixo. Então, a gente vai fazer nossos exercícios agora utilizando esse novo ponto de fuga fora da nossa linha do horizonte para começar a utilizar o desenho com 3 pontos de perspectiva. Então vamos lá para os nossos exercícios, pessoal. Vamos lá então para os nossos exercícios, pessoal, de 3 pontos de fuga. Só antes, deixa eu só fazer uma observação aqui, que eu não falei durante a aula. Quando a gente inclina a cabeça para cima, esse quadro aqui, é bom a gente observar, pessoal, que acontece da nossa linha do horizonte descer, tá? Ela fica mais para baixo na nossa imagem. E o inverso acontece quando a gente olha para baixo. Quando a gente está olhando para baixo, a linha do horizonte ela vai estar mais para cima na nossa imagem, tá? Eu não comentei na aula, então eu queria só fazer esse adendo aqui para vocês antes da gente começar nossos exercícios. Nosso exercício de 3 pontos de fuga, pessoal, vai ser o desenho de caixas livres no espaço, tá? E a gente vai fazer essas caixas no espaço utilizando a regrinha do Y, e vocês já vão entender, tá? Por que o Y, pessoal? Porque quando a gente desenha o nosso Y, a gente já define os 3 conjuntos de paralela da nossa caixa. Então, pessoal, ó, a gente vai começar aqui desenhando uma das perninhas do Y. Depois outra. E é interessante, pessoal, que esse ângulo entre as perninhas, aqui, entre cada perninha, seja maior que 90 graus, para a caixa nossa não ficar distorcida. E aqui, a nossa última perninha. O que acontece quando a gente faz o Y? Nós já temos aqui, vou desenhar aqui em cima, os nossos 3 conjuntos de verticais, tá? Então agora é só eu desenhar as outras paralelas da caixa. E como a gente vai trabalhar com 3 pontos de fuga,
todas elas vão se afunilar então. Nós vamos usar essas 3 linhas que já estão feitas para desenhar as outras linhas por proximidade, afunilando em perspectiva. Desenhei um lado. Desenhei outro lado. Vou desenhar aqui através da forma, né, pessoal? Então a gente já vem fazendo. Eu vejo que esse lado aqui ficou um pouco torto, na verdade bastante. Acho que ele seria mais assim. Tá, vou dar uma apagadinha nas linhas lá de trás. Nós temos aqui a nossa primeira caixa em perspectiva de 3 pontos de fuga. É importante a gente perceber, pessoal, que nenhuma das linhas, nenhum dos conjuntos de paralelo vão estar, na verdade, em paralelo, né? Todos eles vão afunilar, vão diminuir em perspectiva. E é importante também a gente reparar, pessoal, se a gente não está, ao invés de diminuindo, a gente não está aumentando as linhas aqui, né? Abrindo, deixando mais aberto lá para trás, tá? Então reparem se elas não estão paralelas e se elas não estão, ao invés de diminuir, aumentando. Vou fazer mais uma. E aí, ó, sempre defino primeiro o nosso Y, né, pessoal? Tentando deixar um ângulo maior que o ângulo de 90 graus. Agora que definimos o Y, a gente vai afunilar. E ó, já afunilei as paralelas a essa linha aqui. E eu faço por proximidade, né? Quando eu tô olhando essa, quando eu tô fazendo essa daqui, eu tô olhando essa aqui para ver. E quando eu tô fazendo essa daqui, eu tô olhando essas outras duas para ver se elas estão coerentes umas com as outras, tá? Vou fazer agora a linha referente a esse conjunto de paralelas. E ela tem que estar afunilando também, né? E agora a linha referente a esse outro conjunto de paralelas. E vamos também fazer ela afunilando. Acho que aqui ela tem que afunilar mais, senão ela vai ficar abrindo. Vamos fazer aqui agora. Vamos pular com a parte de cima. E aqui agora seguindo essas outras duas. Acho que aqui ela está um pouco aberta. Vou fazer de novo para ela dar aquela fechadinha pra gente. Ó, não tem importância se ficar essa rebarbinha, né? Como a gente está estudando, a gente pode só apagar aqui, não faz diferença nenhuma pra gente. Desenhar as linhas de trás, que é geralmente onde a gente vê os nossos erros acontecendo. Isso aqui eu tenho que fechar mais um pouquinho. Aqui. E agora essa daqui descendo. E vamos fazendo, pessoal, sem parar. O máximo que a gente conseguir.
Ó, aqui pessoal, tô vendo que ela tá abrindo. Eu vou apagar, vou diminuir ela mais um pouquinho. Aqui a gente vai treinando o nosso traquejo, né? Do nosso braço. E vamos treinando também a nossa percepção. Mais uma caixa em perspectiva de 3 pontos de fuga. A impressão que eu tenho é que aqui ficou um pouco torto. Acho que se eu puxar mais para cá... Nossa caixinha vai ficar melhor, tá? Desculpa ter rotacionado a tela, pessoal. Deixa eu voltar a tela aqui para o começo normal. Importância, a gente passar um pouquinho, a gente pode apagar. Eu sinto que esse e aquele lá estão abrindo, pessoal. Esse aqui e aqui embaixo estão abrindo. Não, não tá não. Bom, e eventualmente a gente vai precisar apagar nossos desenhos mesmo, não tem nada de errado em apagar.
É isso então, pessoal. O exercício é esse. Eu não vou ficar me abstendo muito, não. Façam caixas aí rotacionadas em 3 pontos de perspectiva, utilizando essa regra do Y. E a partir da próxima aula, nós já vamos começar a aplicar. A gente vai parar de fazer esses estudos abstratos e já vamos começar a aplicar definitivamente esses fundamentos que a gente aprendeu nos nossos desenhos de objeto e de personagem.